Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos estudar a pergunta 185 de O Livro dos Espíritos e temos novamente aqui à nossa disposição, com toda a boa vontade que eles temos Edmilson, o tímido. Como sempre eu falo, né, esse início bem reservado, né, paz e amor a todos nós. Temos a minha filha Alessandra. Olá, pessoal, gratidão imensa de estar aqui, paz e bem a todos nós. Vocês sabem de uma coisa? Ela é proibida para diabético, ela é tão docinha. E temos aqui meus olhos de safira, Angélica. Prazer estar aqui e que seja o estudo a nossa alavanca de progresso. É bom porque assim vem uma aspereza, né? Do lado de um docinho, tá bom? Equilibrar, né? Olha, um azedinho aqui. É doce. Uma rapadura do... Nada. Alessandra doce, Angélica azeda. Nada disso. Não. Nós somos paradoxais. Todos nós temos a doçura doce, e o azedume. É de moleque também. Nós temos as duas coisas dentro de nós. Exatamente. Então, vamos trabalhar, gente. Vamos. Tá bom. Tá perdendo muito tempo para o estudo. Olha lá, questão 185, hein? Prestem bem atenção. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? E os espíritos respondem: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por estado inferior, e a própria Terra sofrerá transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre, quando os homens se houverem tornados bons. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederão a outras ainda mais grosseiras. Esse texto, esse último, foi uma observação de Kardec em relação à resposta dos espíritos, né? Que está se relacionando ao estado físico e moral dos seres vivos. Gente, se a gente parar para observar e pegar só o nosso mundinho de dentro de uma casa, que é um mundinho bem pequeno, né? A família é a unidade, é a célula da sociedade. Então, é uma unidade complexa, social, uma unidade social, de sociedade. E ali nós já temos, dependendo do número de filhos, né? Os elementos com os quais nós vamos ter que aprender a conviver. A princípio, a gente constitui a célula chamada família a partir de dois elementos, que é o casal, né? O homem, a mulher, o casal, que se une. São dois universos distintos. Mas, com a convivência, a cada ano que passa, entre acertos e erros,
você já não está mais como foi há um ano atrás. Então já existe uma mudança, sutil que seja. Quem tem olhos para observar vai ver que não é tão sutil assim, mas já existe a mudança. Então, quando a gente fala agora de um planeta, de um globo, uma constituição maior, né? Tudo vai mudar. Por exemplo, vamos voltar lá para a célula máster, que eu acho que fica fácil da gente entender. Você casou com o seu marido, aí você vai lá, monta a sua casinha, seu mundo, seu planetinha. E você tem quarto, sala, cozinha e banheiro. Aí, você, um tempo, você engravida. E tem a sorte, o privilégio de engravidar de trigêmeos. Oh, maravilha! Ai, que maravilha! Teu planetinha ali de um quarto, sala, cozinha e banheiro não vai dar, não. É verdade. Não vai dar. Aí você tem que se programar para ir para um espaço um pouco maior. Então, aquele teu planetinha, de acordo com o teu crescimento, já vai sofrer uma mudança. Certo? Assim são os planetas. De acordo com o nosso crescimento e com as nossas necessidades, eles também se transformam. Entenderam? É mais ou menos assim. Mas vamos lá, vamos falar que temos outras pessoas aí para comentar cada pedaço. Achei lindo. A comparação, assim, peguei para mim, né? Com certeza. Mas, enfim. Um lar não é uma casa. Para uma casa se tornar um lar, sim, tem que abrigar uma família. Não, e fora que ela começou de um exemplo assim mais simples, né, mais clássico, mas há várias configurações familiares, né? Importante ressaltar. Sim. Ela começou do clássico para facilitar a explicação, mas tem várias organizações familiares que tem que entrar aí também. O físico, mãe solo, pai solo, homem casado com homem, mulher casada com mulher, né? Existem várias configurações familiares. Você está pegando o físico e fazendo a transformação. E aqui ele fala do estado físico e do estado moral. Um interferindo no outro. E um buscando, um se adaptando às necessidades do outro. Um alargamento, né? Acho que foi o que você trouxe para a gente refletir. Sim. Esse alargamento que é necessário em qualquer núcleo familiar, seja qual for, né? A Constituição, né? É necessário... A família é o seu planeta. Exatamente. É necessário um alargamento à medida que novos vão chegando, né? Mas, assim, o prisma, né, que eu utilizei para analisar essa questão, quando eu comecei a ler essa questão... Não se esqueça do seu harém, viu, que é a sua família. Implicando comigo hoje, hein? Pensa em família, pensa em Alessandra. Pensa em filho, pensa em Alessandra. Ai, meu Deus do céu. Mas, Alessandra, são quantos? 3 meninos, marido, e o cachorro também é macho. Vixe, Maria. A minoria lá. Tem que exercer bastante a minha feminilidade. Mas vamos seguir aqui. E ele é tão docinho. Nada, conhece pouco, né? Pergunta o Pedro se ele acha docinha. Mas comigo você é docinho. Depois que eu te adotei como minha filha. Pois é. Então, gente, no último estudo, nós estávamos falando muito da infância. Pensando em infância, qualquer pessoa que estuda infância no magistério estuda Piaget. O Piaget, né, ele foi um pensador que falou o seguinte, né, que a inteligência da criança tem uma característica que é um egocentrismo intenso, né? A criança, então, vive em torno de si, das suas necessidades. E se nós levarmos essa comparação para a questão que está falando do estado físico dos seres vivos comparado ao globo da Terra, né? Nós vamos perceber que também tem relação com essa infância espiritual em que nos encontramos, porque estamos aí presos ainda no nosso eu, no nosso ego, nas nossas necessidades e olhando pouco para o nosso redor. Isso fica bem claro no final da resposta, quando eles dizem assim: torna-se-á um paraíso terrestre quando os homens se houverem tornado bons. Quando?
esse quando é um condicional. Além de ser, né, um conectivo de tempo, é um condicional. Depende dos homens se tornarem bons. O que a gente precisa para se tornar bom? Enxergar o outro, né? Sair do nosso mundinho pequenininho interior, das minhas necessidades, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu acho que deve ser, para olhar o outro. Então, é isso que precisa para o planeta estar em outro grau evolutivo. A Alessandra falou com muita inspiração. Né? Hoje está todo mundo inspirado aqui, né? Essa questão, né, o exemplo... Eu particularmente acho ótimo. Né? Então, o exemplo que ela iniciou aí falando, comparando a família com um pequeno planeta, né? E no nosso planeta, então, tem inúmeras, né, famílias. Portanto, no universo tem inúmeros planetas também, né? Então, a gente pegando essa comparação aí. É lógico que em cada mundo, de acordo com o grau evolutivo desse mundo, a humanidade ela vai ser correspondente ao grau evolutivo desse mundo, né? A pergunta ela se foca no seguinte: para cada mundo, né, como é que é o perispírito, a vivência? Isso é correspondente ao mundo. Se os próprios mundos são diferentes, naturalmente que as humanidades que irão habitar esses mundos são igualmente diferentes. Da mesma forma como no nosso planeta, cada família é diferente, e dentro de um mesmo país a gente vê culturas bem diferenciadas também, né? Sabe o que eu gostaria de complementar também? É a transitoriedade das coisas. Como nós estamos apegados a certos modelos padrões, né? O que é ser criança, o que é ser adulto, o planeta é assim, acabou, né? E aqui a espiritualidade nos responde sobre o quê? Essa relatividade. Tudo passa. O planeta não vai ser o mesmo daqui a um tempo. Tem um livro, aliás, né? Na verdade, o planeta sempre se transmutou. Tem um livro do Carlos Pastorino que se chama Impermanência e Imortalidade, não é? Esse livro ele mostra que tudo está se modificando. Aquela velha frase do Heráclito, né, que o mesmo homem jamais mergulhou no mesmo rio 2 vezes, porque a cada segundo, a cada instante estamos nos modificando, estamos crescendo. E isso ocorre também a nível planetário, né? Ele deixa bem claro aí que o próprio planeta Terra um dia também será um paraíso, quando a humanidade também decidir evoluir e crescer. Porque essa questão da infância, né, ela pode se dar de 2 aspectos. Porque existem adultos que ainda são infantis. Existem espíritos que já estão com os cabelos esbranquiçados, mas que ainda agem com imaturidade espiritual, né? A gente pode pegar uma criança no colo e essa criança pode estar 10 mil, 20, 30 mil anos à nossa frente, né? Nós não sabemos o grau de evolutivo dessa criança, né? Então essas diferenças elas têm um embate, né? Uma lapidação muito grande, pegando o exemplo dela da família, né? A gente vai aos poucos se moldando, né? Tanto a companheira procurar muito lentamente se moldar, não se moldar, mas se adaptando ao jeito do esposo, e ele por sua vez também. Porque essa diferença, quando é muito grande, há uma grande confusão. Quando um espírito superior demais vem à Terra, ele é crucificado, não é? Mostrando que essa diferença, a gente comentou no estudo passado que eu poderia escolher o planeta onde eu iria habitar. Se eu escolhesse um planeta superior, eu iria ser um marginal nesse planeta, né? Quando um espírito é superior... Ia ser zelado. Seria. Ô, meu filho, então, a diferença é grande demais, né? O espírito ele é superior demais, ele vem para o nosso mundo, ele não é compreendido. Então, ele é assassinado, crucificado. Quando ele é inferior demais, também essa incompatibilidade ocorre. Então, daí vamos esse nivelamento, agora, né? passar a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. É interessante. Eu estive assistindo recentemente uma série de documentários de divulgação científica que fala
que a vida foi extinta na Terra por 5 vezes, por diversos fenômenos catastróficos, por períodos de glaciação, pelo fato da Terra ter sido atingida por um meteoro enorme que mudou totalmente o clima e todas as espécies foram afetadas. E, no entanto, o planeta continua e sobrevive. É interessante porque nós modificamos em 200 anos, desde o início da Revolução Industrial, toda a Terra, muito mais do que foi modificado anteriormente, numa época em que nós não dependíamos de transporte com combustível fóssil, em que nós não tínhamos uma margem de produção tão grande para poder atender as necessidades das populações da Terra através dos séculos. E é interessante observar que isso é progresso, não tem outro jeito. Mas é um progresso que está meio capenga. Nós sabemos o quanto nós estamos agredindo o planeta. Mas também, ao mesmo tempo, estamos agredindo a nós mesmos. Nós estamos, literalmente, agredindo a pessoas que são completamente indefesas. Quem tem, por exemplo, como existe na África, um campo de refugiados que existe há mais de 50 anos e que tem uma população de 2.500.000 indivíduos. E detalhe, de diversas etnias diferentes, com diversos idiomas e dialetos diferentes. E isso de 50 anos para cá. A mídia não fala a respeito disso. Quem fala a respeito disso são grupos não governamentais, como Médicos Sem Fronteira, como o pessoal do Greenpeace. Mas os Médicos Sem Fronteira, predominantemente, porque eles trabalham lá lutando contra a miséria, a fome, porque são 2.500.000 pessoas num espaço extremamente exíguo, onde não existe água corrente, eles têm que catar água num rio próximo, num lago próximo, tá? E etnias que eram anteriormente inimigas estão tendo que conviver, porque não tem alternativa. Talvez o único resultado positivo disso tudo seja a necessidade do convívio. Nós muitas vezes temos o hábito de observar determinadas tragédias e atitudes dos seres humanos que realmente são extremamente desagradáveis. Mas me parece que nós nos esquecemos de uma fala de Jesus. O escândalo há de vir, mas ai daquele que o provocar. Então, catástrofes diversas a humanidade atravessou em todas as épocas desde que surgiu a civilização. Acredita-se que mais ou menos por volta de uns 10.000 anos para cá. Exclusão de povos, quando não a sua exterminação total.
em diversas ocasiões, o que aconteceu não foi somente o extermínio de grupos humanos por outros grupos humanos. Não está sendo muito diferente da atualidade, não. Não, eu sei disso. A diferença... Só está mais sofisticado. Não, existe um biogeógrafo, tá, que escreveu um livro chamado Imperialismo Ecológico. E ele mostra caracteristicamente uma coisa: não tem saída. É isto que acontece. Não tem saída, é isso que acontece. É interessante que no livro, estudando, por exemplo, os habitantes da Oceania, ele mostra, por exemplo, que os aborígenes da Austrália sobreviveram porque eles viveram sempre num ambiente hostil aos caucasianos. Senão... Da mesma maneira, os Maori, que tiveram grandes contatos com diversos grupos humanos e sempre foram muito organizados entre si, não somente de maneira tribal, mas havia uma comunidade cultural muito bem definida. Os maoris hoje não fazem mais as mutilações de face que faziam no lugar de tatuagens. Tá? Não eram tatuagens, eram exatamente marcando a pele, tá? Colocando uma verdadeira máscara no rosto. E, interessante, no país onde eles vivem, digamos assim, o conquistador europeu teve que se adaptar à realidade deles. Não tem jeito. Tiveram que se adaptar, inclusive aprender o idioma deles. E hoje o país tem 2 idiomas. O idioma do colonizador e o idioma maori. Já, por exemplo, o grupo humano que existiu na Tasmânia, só existe uma imagem que foi feita por um desenhista que acompanhou os conquistadores da época e retratou uma mulher tasmaniana carregando o filho nas costas. Tá? Uma espécie de mochila. É o único registro que existe. É como o pássaro Dodô, que era manso, tranquilo, vivia nas Ilhas Maurício, e os nativos não o devoravam, apesar de ele ter uma carne bastante gostosa para eles, porque eles achavam que não podiam destruir tudo. Os colonizadores chegaram e simplesmente acabaram com a espécie. Desde então, todo o pessoal daquela região, as ilhas todas, vêm sendo assolados por diversas pragas e que o pássaro comia, né? Comia. Olha só. Ou seja, como disse Arthur C. Clarke, um autor ateu, num conto que ele conta, que ele fala a respeito do um possível extermínio da humanidade, os cientistas da época, no futuro, descobrem que há uma necessidade de lançar um grito de socorro para as civilizações que vivem no centro da galáxia, que poderiam mudar a trajetória de um cometa que vai colidir com o planeta e vai destruí-lo. E aí, eles descobrem que rádio não dá, que vai levar 50 mil anos para chegar ao centro da galáxia uma comunicação de rádio. Eles teriam que utilizar um pensamento único de toda a espécie humana. E a única energia possível seria o amor ao próximo. Vindo de um ateu, né? É. E aí o cientista-chefe diz assim:
temos que nos amar uns aos outros ou desaparecer. É a frase final da história. Que reflitamos a respeito de tudo aquilo que foi aqui discutido. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada vez mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa frase... Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 4. Vamos dar início hoje às instruções dos Espíritos. E são mensagens de São Luís. E mais tarde tem um comentário, quer dizer, em seguida tem um comentário de Allan Kardec a respeito das respostas dadas por São Luís. Então esse texto de São Luís é respondendo a duas perguntas feitas por Allan Kardec. E nós vamos lembrar que essas duas perguntas constantemente são repetidas pelos ouvintes no programa Respondendo aos Ouvintes. A toda hora tem ouvinte perguntando quais são os limites da encarnação. Ou então, a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Há muito esse questionamento. Então, para aqueles que ainda têm dúvida a respeito disso, vamos ver aqui a resposta de São Luís. Limite da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação não tem limites nitidamente traçados quando nos referimos ao envoltório que constitui o corpo do espírito, tendo em vista que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, o corpo já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai se desmaterializando em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito toma um envoltório apropriado à natureza do espírito. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados a espíritos muito adiantados, esses últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes são confiadas. Se considerar a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação.
É de se considerar também que no estado errante, isto é, no intervalo das existências corpóreas, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que está ligado pelo seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Ele está nos dizendo aqui, respondendo à pergunta, se a encarnação tem algum limite, é referindo-se ao tempo que leva a encarnação aqui no planeta. Ou seja, o tempo que o espírito fica encarnado. Então, está se perguntando qual seria o limite máximo da vida de encarnado. Então, está nos dizendo que isso vai depender muito do grau de evolução do espírito e do planeta em que ele está, porque se ele está num planeta correlato a esse avanço moral, de pureza, ele vai estar no planeta também com outros espíritos desse mesmo nível, nesse ambiente mais puro. Então, à medida que ele vai se purificando, o corpo vai se tornando um corpo menos impuro, então vai ter menos vicissitudes, ou seja, menos doenças, digamos assim. Eles também vão ter menos, vamos dizer assim, provas e expiações para sofrer. Então a tendência é que eles vivam um tempo maior na encarnação do que tem aqui o nosso mundo terreno. Porque nós temos tanta coisa para ainda acertar durante a vida e somos sujeitos a acidentes, escândalos, além das próprias doenças que o nosso corpo ainda está sujeito devido à sua grosseria. Então, à medida que o espírito vai se depurando, vai mudando para mundos mais depurados também, então a tendência é que ele viva mais tempo. E com isso, seu perispírito também vai se depurando. Não só o corpo material, mas o próprio perispírito dele também vai, paralelamente, se depurando. Porque conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito toma o envoltório apropriado à natureza deste mundo. Ou seja, se por minhas questões morais eu sou levado a viver num mundo grosseiro como o nosso, o meu corpo de encarnado e o meu perispírito, que me acompanha mesmo na erraticidade, ainda são grosseiros. São constituídos grande parte da matéria aqui existente no planeta. Fora as contas que eu tenho que pagar. Agora, se eu estou no futuro num mundo mais depurado em virtude de eu ter me depurado moralmente, então o meu perispírito vai estar mais depurado e o corpo físico também, usando o material deste mundo em que eu estarei. Que com certeza a matéria lá é mais depurada. E eu não estarei submetido a essas injunções às quais eu estou submetido aqui na Terra. Então ele disse, vai chegar ao ponto de o espírito não mais precisar encarnar. Vai viver em mundos em que ele não precisa encarnar. Só tem aquele perispírito super diáfano, fluídico. E eventualmente, se precisar encarnar para alguma missão, ele está ali para ir a qualquer mundo, qualquer tipo de mundo, para cumprir alguma missão. Mas lá no mundo em que ele vive não há necessidade de encarnar, porque ele não tem expiações, provas, depurações, nenhuma para fazer, já é um espírito puro. Então, nós temos que guardar bem esta relação. O tempo de vida de um encarnado é correlato ao planeta em que ele está. E o planeta em que ele está é correlato ao seu adiantamento moral. Então, tudo depende do adiantamento moral do espírito. Enquanto o espírito se mantiver ainda um nível baixo, moralmente falando, de impurezas, ele vai viver num mundo sujeito a todas essas coisas que nós estamos sujeitos aqui. À medida que formos nós avançando, vamos passar para um mundo de regeneração, para mundos ditosos, tanto o mundo vai ficando menos complicado, menos impuro,
menos sujeitos a intempéries, a uma série de coisas. Então o nosso corpo menos sujeito a doenças, a agressões da natureza, menos sujeito a escândalos provocados por outros habitantes. Então a tendência é que vivamos mais, os nossos corpos vão ser assim, vão ter condições melhores, inclusive do aspecto físico de beleza, como já vimos aqui em alguns itens em programas anteriores. Até a beleza do indivíduo é maior do que a que estamos nós aqui. É só nós compararmos como era a figura humana na época das cavernas, eram os trogloditas parecendo mais um macaco, e do que hoje nós somos, porque nós avançamos. Imagine que daqui, sei lá quantos milênios, num planeta muito mais puro que o nosso, como é que vai ser o nosso corpo? Então, é tudo correlato em função do avanço moral do espírito. A outra pergunta trata da necessidade da encarnação. Também os ouvintes fazem essa pergunta lá. A encarnação é só para que a gente tenha sofrimentos? Diz aqui, a encarnação é uma punição e somente espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Uma pergunta recorrente lá no Respondendo aos Ouvintes. E tem sentido, porque nós estamos acostumados aqui a conviver com pessoas, espíritos encarnados, que realmente são culpados de alguma coisa, estão aqui para acertar as coisas, sofrer pelo aquilo que causaram, colher aquilo que plantaram. Então a impressão é que todos aqui estão no mesmo estágio, o que é verdade. Então nós podemos imaginar, então a encarnação é só para esse tipo de espírito? Não necessariamente. Não necessariamente. Isso é aquilo que as pessoas costumam chamar de non-sector, que é uma conclusão que você tira de uma coisa que tem validade só para um determinado aspecto. Só para um determinado aspecto é que a gente pode dizer, bom, aqui o mundo é composto de espíritos que estão aqui para sofrer e resgatar os seus malfeitos no passado. Tá, isso é verdade. Agora, a encarnação é só para esse tipo de espíritos, aí é uma conclusão que não é verdadeira. Porque a encarnação serve para outras finalidades também, não só a depuração. Nós vimos aqui no item anterior que espíritos puros podem encarnar para alguma missão, então eles não estão sujeitos à encarnação para espiar nada, nem para provar nada, eles vêm ao contrário para praticar a caridade. Jesus encarnou aqui, então não estava devendo coisíssima alguma, não tinha que sofrer coisa alguma. Aquele ele passou para nos dar um exemplo de tudo que poderia acontecer com o corpo, inclusive aquele sofrimento, aquelas torturas todas e até a morte do corpo, não mudam em nada o seu espírito, tanto é que ele voltou 3 dias no terceiro dia a mostrar, eu estou aqui, o corpo já era, mas eu estou aqui. É uma demonstração para nós do que é a verdadeira vida, mas não veio aqui para passar por sofrimento algum. Então o que nos responde aqui São Luís? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, porque a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem que distribuir tudo igualmente por todos os filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Ou seja, todos nós partimos do mesmo ponto, como se diz na gíria, zerados. 0 bala. Então, vamos começar todos do mesmo ponto. Simples, ignorantes, determinado objetivo, que é nos purificar para atingirmos lá no final a pureza completa. Mas todos nascem com liberdade, com livre-arbítrio, para agir cada um do seu jeito, do seu gosto. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Exatamente, Deus não pode dar preferência para um e não para outro.
Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Exatamente, a encarnação é para isso. Ó, vocês vão encarnar para começar seu estágio, seu aprendizado. E fica por conta de vocês aí o meio que vocês vão usar para evoluir, aprender. É claro que pela ignorância nós estamos sujeitos a cometer muitos erros, fazendo uso do livre-arbítrio. E aí vão acontecendo encarnações sucessivas em função de tudo que aconteceu na anterior. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto dos seus labores. Exatamente, aqueles que resolvem não cometer tantos enganos, ou comete um engano, aprende e não comete novamente, eles avançam rapidamente. Agora, os que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, podendo, pela obstinação que demonstrem, prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Exatamente, a encarnação torna um castigo pela nossa insistência e não aprender nem com os próprios erros. Nós aqui vamos errar, como disse, chegamos aqui simples e ignorantes. Vamos errar para aprender. Mas se persistirmos no erro, porque gostamos de cometer aquele erro, vai demorar muito mais o nosso tempo. Aí vão surgir sofrimentos, provas, expiações, uma série de complicações. Agora aquele que eventualmente vai errar também, mas aprende, errou uma, errou duas, eu não vou errar a terceira. Então vai avançando mais rapidamente. É o que ele está nos dizendo aqui. Então a encarnação não é uma punição, é um processo de aprendizagem. Cada um aprende do jeito que quer. Aquele que quer aprender sofrendo mais, usa o seu livre-arbítrio. Aquele que vai aprender sofrendo um pouco menos, também está usando o seu livre-arbítrio. Cada um age a maneira que achar mais própria. A nota de Allan Kardec diz o seguinte: uma comparação vulgar fará que se compreenda melhor esta diferença. O estudante só chega aos graus superiores da ciência depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, seja qual for o trabalho que exijam, são um meio de o estudante chegar ao objetivo, e não uma punição. O aluno esforçado abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. Acontece uma coisa com ele cuja negligência e preguiça o obrigam a repetir essas certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Exatamente. Todos começam exatamente igual no primeiro dia de aula. Alguns aproveitam os ensinamentos, vão errar, a professora vai corrigir e tal, e vão estudar para recuperar aquele tempo perdido e vão passar de ano. Agora aquele que mesmo errando insiste no erro, fica de castigo, é expulso de sala, não aprende, chega na hora do final do ano, vai ser reprovado. Mas usou o seu gosto, fez as coisas do seu jeito. Dá-se o mesmo com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio dele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústia, quando já poderia ter chegado ao fim, a encarnação é um castigo pela necessidade que ele tem de prolongar sua estada nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não apenas abreviar a duração da encarnação material, como também transpor de uma vez só os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em determinado globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os graus que ele deve transpor. A encarnação, ademais, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si e para os outros. Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, não faz nada de inútil.
pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, ao se encontrarem novamente, tivessem a oportunidade de reparar seus erros recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer os laços de família sobre base espiritual, apoiando numa lei da natureza os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. É muito mais inteligente essa proposta da natureza divina. Nós não podemos encarnar aqui uma vida e depois em outro planeta e outro, ficar nesse pinga-pinga, pulando daqui para lá. Nós temos que ir acertando o passo aqui, porque são as pessoas que estão convivendo conosco. É com elas que nós acertamos e erramos, que criamos afinidades e desavenças. Então é aqui que temos que ficar voltando até que só tenhamos afinidades, até que todos sejamos, como diz aqui, solidários, fraternos e equânimes, iguais. Vai levar muito tempo, porque não vai ser numa encarnação e duas encarnações que um troglodita vai ser solidário, vai ser fraterno, vai encarar o outro com igualdade. Leva milênios, ou até mais que milênios, eras, para se conseguir isso. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui, sei lá quanto tempo, séculos e séculos aí, e estamos aqui aprendendo, convivendo uns com os outros. Nós estamos convivendo uns com os outros. Estamos acertando a conta com aqueles que nós erramos, estamos recebendo o pagamento por coisas boas que nós fizemos e estamos indo, estamos melhorando. Estamos aprendendo que é muito melhor ser bom, amar o próximo, ser fraterno, solidário. Estou agora aprendendo isso, então vamos insistir nesse ponto. Vamos esquecer tudo que a gente fez de mal, de errado, que está justificando o sofrimento de agora. Então a culpa não é da encarnação. O processo é perfeito. Nós é que, por ignorância, desconhecimento, fazemos errado. E ela se torna realmente uma coisa sofrida. Mas é a mesma coisa o estudante, como diz Kardec aqui. Todos entram zerados na escola, aprendendo o beabá. Vão errar, vão acertar, mas sempre vai haver uns que vão ver que se estudar vão sofrer menos, vão ter menos sofreguidão no fim do ano correndo atrás de nota, não é? Então aprendem. Erram, depois aprendem. Não, agora que eu vou mudar, vou estudar porque quero me livrar dessa escola, passar para a escola mais avançada. É simples assim. Nós aqui, por ignorância ainda, temos muita dificuldade de entender. Vamos ficando hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.